Queria começar falando sobre o que Deus ministrou comigo e o que a gente vai começar a falar, a palavra profética que Deus trouxe. Isaías 58. Deus começou a falar muito assim, eu comecei a orar e falei assim: Deus, esse mês, quais as áreas, o que o Senhor quer trabalhar na família, para onde eu vou? Eu já baseei em casas edificadas sobre a rocha, baseando aquele texto de Mateus 7, já falei sobre outras. Cada ano eu também pego um texto base para falar e daquilo flui várias palavras. E daí eu comecei a orar e Deus me levou para um texto que a princípio eu fiquei, não, mas isso não tem a ver com família, isso é para o povo de Deus, isso é para o Israel antigo. A gente como teólogo, a gente começa a ficar, não, isso, peraí, se for mas daí o Espírito começou a falar, é o que eu quero fazer, é o que eu vou fazer com as famílias, é o que eu quero fazer nesse tempo com a igreja, com a PIB Pirajuí, com as famílias que forem lá. E daí eu comecei a estudar, então o que o Senhor quer e tal. E se eu fosse colocar algo para a gente, durante o mês, Deus quer que as famílias voltem para o Éden. Um retorno para o jardim, um retorno para o Éden. Restaurando o jardim, a família. Ficou muito sobre jardim, porque eu li Eclesiastes, Cantares de Salomão, eu li, mas daí o Senhor me trouxe para esse texto aqui, Isaías 58, você vai lá para o versículo 11, diz assim: o Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, guardado, um jardim de propriedade exclusiva, um jardim aonde as fontes, ou cujas fontes jamais vão faltar, ou como uma fonte cujas águas nunca faltam. Aqui está falando para uma pessoa no singular, mas está falando para um povo. E eu queria que você tivesse noção, é o que Deus quer fazer para a tua casa, para a tua família, para você. O que a palavra que o Senhor tem para você, para nós, para família PIB, para cada casa, para a família, o Senhor vai conduzir as nossas casas, as nossas famílias constantemente. É palavra profética. Satisfará os desejos do coração, os desejos dos pais, aquilo dos cônjuges, numa terra ressequida pelo sol, porque as famílias estão sendo assoladas por problemas. Aqui a promessa do Senhor está num momento, num tempo de dificuldade. Essa promessa vem no momento que Israel estava de alguma maneira se afastando do Senhor e por conta disso estava sendo assolado. Mas daí vem o Senhor, fala, lógico que a gente vai ver o contexto aqui, mas ele fala assim: olha, dependendo como vocês agirem, eu vou, mesmo nessa situação, mesmo nesse tempo, onde vocês estão sendo assolados pelo sol, eu vou traduzir para vocês, mesmo nesse tempo, onde filhos estão rebeldes, onde o mundo tem entrado nas casas, na família com filosofias, onde as más conversações têm corrompido os bons costumes, onde a gente tem percebido que por mais, parece que a gente eduque os nossos filhos no caminho do Senhor, parece que a gente não tem conseguido proteger, guardar, ou seja, a gente tem sido constantemente castigado por um problema, por um sol que tem nos castigado, um sol do mal,
algo que tem queimado as nossas famílias. Mas daí vem a palavra do Senhor, o Senhor vai guiá-los constantemente, vai satisfazer os desejos que muitas vezes a gente fica clamando, chorando e parece que não acontece, mesmo numa terra ressequida pelo sol, e vai fortalecer os nossos ossos, e vai nos fazer como um jardim bem regado, cujas fontes de águas nunca vão faltar. Para continuar, e vocês, e a nossa casa, e a nossa família, e a nossa descendência, e os nossos filhos, as nossas casas, nossas famílias, nós vamos nos tornar, o seu povo reconstruirá as velhas ruínas, e restaurará os alicerces antigos. Ou seja, a gente vai voltar para o propósito inicial sobre família, aquilo que foi perdido, aquilo que foi quebrado sobre princípios, valores da família. Está falando que nós, as nossas casas, os nossos filhos, a nossa família, nós vamos reparar, nós vamos reconstruir, nós vamos começar voltar a mostrar o que é uma casa segundo o coração de Deus, o que é uma família segundo o coração de Deus. Dá para entender? Essa é a promessa. Pastor, mas como que a gente vai viver isso? A gente vai discorrer ao longo das palavras. As palavras vão girar em torno disso. Você, dependendo como você vai agir com as suas finanças, como você vai sim ter uma vida de sentimento, de relação, de amor com a tua esposa, de cumplicidade, de posicionamento, tantas coisas assim. Tudo isso que você for aprendendo e for recebendo, e for se abrindo para isso, através da fé, de crer naquilo que o Senhor está ministrando para você. Eu não sei como que você está, porque eu quero falar que esse povo e esse tempo estava num caos, numa calamidade. Eles estavam se sentindo abandonados por Deus. Eu não sei se você muitas vezes tem sentido abandonado por Deus. Pastor, mas eu sei que é culpa minha, e a gente vai perceber, aqui a gente não está a princípio falando nada de culpa, de quem que é a responsabilidade. Eu sei que não importa como você vai entrar aqui, não importa como o teu visitante, quem for entrar aqui durante esse mês, eu sei que vai estar sobre nós uma palavra: vocês podem se tornar um jardim de Deus, cuja as águas jamais vão faltar, e cuja não interessa se estão ressequidos pelo sol, ou se estão dilacerados por problemas, o Senhor vai restaurar, e mais, vai restaurar para que cada um comece a se tornar restauradores também de outras casas e outras famílias. Você recebe essa palavra? Meu querido, eu assim, de verdade, assim como eu acho que depois do tema do ano, depois de algumas coisas, nada mexeu tanto comigo do que esse tema. Eu mandei para o pastor André lá atrás, falei, como que a gente pode colocar? Porque se eu colocar sobre jardim, porque veio a palavra jardim, o primeiro casal, antes da criação do primeiro casal, da primeira família, Deus cria um jardim para colocar é que pra gente, é aquilo que eu falei, você vai na Bíblia, em Cantares, tinha muito jardim. Jardim é um negócio que antigamente não tinha shopping, antigamente não tinha essas praias deslumbrantes que a gente, ou se tinha, era na frente da praia, tinha um jardim, jardim era o ápice da beleza, jardim era o ápice da fartura. Você vai lá em Eclesiastes, Salomão se gabando de tudo que ele fez, ele fala, eu construí jardins, plantei pomares, ele fala sobre, dentro das coisas que ele fez, ele fala que ele construiu jardins, a sétima maravilha da Babilônia, uma das 7 maravilhas da Babilônia, era os jardins suspensos da Babilônia. Jardim, antigamente, era algo que expressava pompa, expressava fartura, expressava beleza. Agora também, além disso,
expressava possibilidade de comunhão. Você vê que no jardim ali, quando Deus constrói e faz e tudo, coloca os homens, coloca Adão e Eva, e a própria palavra Éden significa, como que significa, pai, que vocês falam bastante? Éden, lugar de vida feliz, deleite. Tem algumas versões, mas tudo que diz assim, o jardim ali onde foi criado, era um lugar perfeito, de vida. Então, quando tudo que se remete à família, tem que ser esse lugar. Jardim, lugar de descanso. Reis construíam jardins, todo palácio tinha um jardim, e era assim, era muito dedicado. Uma das coisas mais que era investida era no jardim. Por quê? Era o lugar onde o rei descansava, era o lugar onde o rei mostrava um pouquinho, quando recebia pessoas de fora para falar, olha, vem cá conhecer o meu palácio. Ele não ficava mostrando os lugares, ele levava para que as pessoas pudessem conhecer o jardim. O jardim gerava muitas coisas, mas daí você vai lá para o jardim do Éden. No jardim do Éden, Deus começa ali a intimidade, toda tarde. Jardim tem a ver com tantas coisas que tem faltado nas nossas casas e nas nossas famílias. Então, quando Deus fala que quer restaurar as nossas casas, as nossas famílias, e eu quero fazer uma alusão paralelo a isso, a esse jardim. O que Deus está querendo restaurar muitas vezes que não tem tido, é a fartura, o suprimento. Mas daí quando a gente fala em fartura, em suprimento, a gente só pensa em alimento, só pensa em dinheiro, só pensa, não. O jardim, as pessoas, elas iam, hoje ainda, de vez em quando a pessoa vai para ler, é um momento que você relaxa, que você consegue ter paz. Jardim é um lugar de fartura de paz, de sossego, de descanso, é onde a pessoa tem um refrigério. Tinha todo o jardim, era praticamente obrigado a ter rios, a ter irrigação, aonde geralmente, por onde cidades, palácios, lugares eram irrigados, era por via ao jardim. Jardim, então, é muita coisa que a gente não tem muita hoje, porque o que virou jardim, o que é jardim? Por isso que lá em Cantares, muitos momentos, um falando para o outro, eu quero entrar no teu jardim, eu quero aproveitar, eu quero comer as frutas, eu quero me deliciar com você no seu jardim. Está falando o quê? Eu quero aproveitar tudo que você pode me dar, eu quero ter intimidade com você, eu quero ter a fartura que o jardim ou o teu jardim pode proporcionar. E muitas vezes nós não estamos tendo isso em casa. Como eu falei, por causa de tantas coisas, ou por causa do dinheiro, ou por causa da falta da intimidade, ou por causa de tantas coisas, a nossa casa está longe de ser um jardim. Nossa casa está mais para ser um ringue do UFC. A nossa casa está mais para ser tantas coisas, menos um jardim, um lugar de descanso. Tem gente que sai do trabalho, a hora que pensa, eu vou para o meu jardim, acho que eu prefiro ir para o bar. Eu prefiro ir para, vamos fazer qualquer coisa. Hoje o que nós vamos fazer? Porque parece que o jardim, as pessoas têm casa, mas não tem lar, não tem jardim, não tem felicidade, não tem abundância de paz, de alegria, de beleza. Beleza é algo que a gente nem fala. Hoje beleza se restringiu à pessoa. E aquela beleza se restringiu à mulher, a corpo, a rosto, a estética. Beleza vai muito além disso. Hoje a gente tem dificuldade, a gente está tirando. Não sei, eu vou falar algo para vocês aqui, que daí é estudo, mas eu só vou lançar. Sabia que a cidade o Lucas vai saber porque já estudou isso daí. A cidade é um sinônimo de rebelião do homem. Deus, ele não pediu para ninguém construir cidade. Deus é um Deus que vai, e quando a gente
quando na eternidade a gente vai ser restaurado, a gente vai viver em jardim, em campos, não vai ter shopping, não vai ter parede, não vai ter nada, vai ser a natureza que Deus criou. Hoje a gente vai desmatando tudo, a gente vai destruindo tudo que Deus fez para construir as nossas fortalezas, mas dentro das nossas fortalezas, falta muito do que sobra em jardim, e às vezes é isso que Deus está querendo restaurar. Tempo, paciência. Jardim remete à paciência, porque tem gente que fala assim, vamos ali no jardim, a pessoa fazer o que no jardim? Parar. Parar, não dá. O que é isso, parar? O que é isso? O que é isso, parar? Parar é aquele estado lá? Não, ficar parado, a gente sentar, respirar, ouvir o vento, olhar para as árvores, para as flores. Não, mas daí a gente vai para a nossa casa, a gente não consegue olhar a flor que é a nossa esposa, perceber os frutos que são os nossos filhos, a gente não consegue se deliciar daquilo que o jardim espiritual que Deus tem derramado sobre nós, mas sabe por que muitas vezes? Porque na verdade o jardim que habita dentro de nós, que precisa para que a gente experimente o jardim da nossa família, da nossa casa, para que o todo seja o jardim, para que o meu lar, a minha casa, a minha família seja um jardim, eu primeiro preciso ser o jardim, eu primeiro preciso experimentar as coisas que um jardim. Então, pastor, eu vou começar a falar, como que a gente pode experimentar esse jardim? Como que Deus, e eu estou falando tudo, algumas coisas, mas é muito além. O que Deus trouxe na minha mente, no meu coração, é que Deus quer restaurar o jardim da nossa casa, da nossa família, do nosso coração. Deus quer que as nossas casas, no final de maio, ou no começo de junho, a gente consiga olhar e falar assim, fazia tempo que eu não reparava nisso, fazia tempo que eu não vivia isso, fazia tempo que eu não sentia isso, porque algumas características do jardim foram restauradas. Muita coisa o Senhor quer fazer. Agora, Deus prometeu que vai restaurar, que vai fazer, eu creio. Mas como, pastor, o que a gente precisa fazer? Eu só vou ler e a gente vai destrinchar isso domingo. Mas eu queria que a gente pudesse começar a ler versículo 1. Você sabe, a gente quer muita coisa. Se eu perguntar aqui, quem quer ter a família restaurada? Quem quer ter uma visitação? Quem quer que a casa seja como um jardim, cuja tenha sempre alimento, paz, alegria, amor, comunhão, perdão, tudo aquilo que hoje tem faltado e que Deus promete que vai ser como um jardim cujas águas, a água é sinônimo de vida, de tudo aquilo que você necessita, não vai faltar, que vai ser bem regado, vai ser cuidado. E daí vai para a nossa parte, jardim, quando Deus coloca o homem, fala o que? Jardim está aqui, frutas, árvores, tudo lindo, mas você tem que fazer o quê? Cultivar. Tem muita gente que quer viver num jardim, queria viver, pastor, minha casa não é um jardim, está longe. A pergunta, você tem cultivado o jardim? Você tem cultivado? Porque o Senhor, Ele entrega um jardim, a família é um jardim que o Senhor nos deu, mas a responsabilidade de cultivar, de governar, de administrar, é nossa. E muitas vezes a gente fica, eu não vivo um jardim. Então Deus quer restaurar tudo isso, mas também, aonde começa? Porque muitas vezes, pastor, eu estou na igreja faz 30 anos, faz 20 anos, eu estou na igreja, hoje já estou aqui, a Adriana Cordeste está aqui? Está ali, a gente de domingo vai ter alguns testemunhos aqui, de pessoas que Deus fez nesse mês de maio, ao longo de alguns anos, ou repentina, em um mês, de um ano já fez, mas a
A Adriana tem uma história muito bonita, de testemunho, e parece que está colecionando cada culto, cada vez que eu encontro ela, vem contar um testemunho. Eu falei, Adriana, para, já está bom de testemunho, agora deixa os outros também um pouco. Está querendo só para você também, mas tudo isso, ela ficou aqui na igreja, vinha na igreja, participava, dava uma saidinha, participava, quando ela decidiu, eu vou viver, eu vou crer, eu vou esperar em Deus, eu vou fazer o que Deus está pedindo, começaram os milagres, começaram as transformações. Não adianta só a gente participar do mês de maio, não adianta só a gente participar de igreja, não adianta só a gente saber o que a gente precisa fazer. Vou até aqui, não adianta a gente fazer o jejum e participar de todos os trabalhos, se a nossa postura, o nosso coração não mudar. E eu quero ler esse texto, porque da onde que surge? Vamos ler aqui, e daí eu só vou terminar lendo e dar um spoiler de domingo, que vai estar bem mais, que eu vou poder pontuar tudo. Diz assim: grite alto, desde o versículo 1, grite alto, não, está em outra, minha NVI é diferente, parece dessa daí, acho. Coloca na NVI, e eu coloco aqui, eu leio aqui no celular que eu acho que é igual. NVI: grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele, aos descendentes de Jacó os seus pecados, porque dia a dia me procuram. Espera aí, sumiu aqui, acho que tá, aqui de perto fica ruim para ler agora. Vocês viram o telão de LED aí? Depois a gente conversa, depois a gente fala sobre isso. Anuncia ao meu povo a rebelião deles, aos descendentes de Jacó os seus pecados, porque dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito, e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas, e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Parece que eles querem o que é certo, parece que eles pedem restauração, cura, que as famílias sejam restauradas. Daí ele coloca em versículo 3, por que jejuamos, dizem, se não o viste? Por que nos humilhamos se não reparaste? Ou seja, por que a gente faz tanto esforço? Porque a gente está aqui na semana de oração, porque a gente está aqui, vai fazer no mês de maio, já participei já participei de algumas campanhas, já fiz isso, já fiz aquilo, mas parece que o Senhor não olha para a gente, não faz, não realiza aquilo que o pastor fala. Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês, e exploram todos os seus empregados. O seu jejum termina em discussão e rixa, e em brigas de soco brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje, e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como o junco e se deite sobre pano de saco e cinza? É a isso que vocês chamam jejum, um dia aceitável ao Senhor? Versículo 6, o que Deus está falando é assim, olha, vocês estão, porque aquele povo estava procurando, eles estavam, porque na época o jejum, eles tinha características, eles tinham que se humilhar, eles tinham que raspar a cabeça, eles tinham que se colocar, vestir de pano de saco, deitar nas cinzas, e eles estavam fazendo aquilo, porque eles estavam precisando, porque eles estavam sendo assolados pelos inimigos, e eles faziam isso e ficavam assim, Deus, o Senhor não está respondendo, os inimigos continuam, o Senhor não está restaurando, o Senhor não está cumprindo as tuas palavras. Está vendo, a gente vem, a gente vai na igreja, a gente jejua, a gente ora, a gente faz tudo o que o Senhor pede, mas daí o que o Senhor está falando é, vocês fazem isso sim, vocês vão na igreja, vocês oram, vocês jejuam, mas na casa de vocês brigam,
vocês não mostram tolerância. A hora que vê, está dando um soco no outro, está gritando, está um sendo injusto com o outro. Não adianta vir na igreja, levantar a mão, adorar, fazer tudo que Deus quer que minha adoração. Então, Senhor, Tu és maravilhoso, eu te amo, Tu és não sei o quê. Mas a hora que chega em casa, a hora que chega no trabalho, vocês oprimem quem trabalha para vocês se colocam acima e tantas coisas. É isso que o Senhor está falando. Aqui vai continuar e eu vou terminar. O jejum que desejo não é este. O jejum que desejo não é esse: soltar as correntes da injustiça, deixar de ser injusto, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo. Não é partilhar a sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo. Então que o Senhor está falando: olha, não adianta vocês fazerem os rituais que eu peço, porque eu não peço ritual. Ritual faz parte. Eu peço para vocês, o jejum pode ser uma bênção, a oração pode ser uma bênção, a adoração é uma bênção, mas isso quando é de coração, quando não é uma atitude aqui e lá fora é outra. Quando vocês fazem aqui, choram aqui, clamam aqui, mas a atitude de vocês não mudam. Você vai lá para Jesus, vou levar isso daí para o Novo Testamento, para o contexto. Quando Jesus fala assim: vocês naquele dia me dirão Senhor, Senhor. Isso na cultura, você vai ver várias vezes Jesus e nos evangelhos falando Senhor, Senhor. Senhor, Senhor significa quando uma pessoa tinha intimidade. A pessoa, quando não conhecia, chamava uma vez só: Senhor, Mestre. Eu não tinha intimidade. Agora, quando eu tinha intimidade com a pessoa, eu chamava duas vezes, ou pelo nome, ou pelo Senhor, Senhor, Mestre, Mestre. Eu estou falando assim: eu não sou alguém que eu não tenho intimidade. O Senhor, nós somos truta, nós somos amigos. E daí Jesus vem e fala assim: naquele dia vocês vão falar Senhor, Senhor, achando que são meus truta, que daí eu vou falar: Senhor, naquele dia vocês vão falar: nós em teu nome expulsamos demônio, em teu nome fizemos coisas que a gente faz na igreja. Falamos em línguas, profetizamos, fizemos um monte de coisa. E a pessoa, quando Jesus está falando, quando ela fala assim Senhor, Senhor, não é que ela está querendo fazer média, é que ela acredita que ela é próxima de Jesus, por conta do seu, eu profetizei, eu preguei, eu cantei, eu jejuei, eu falei em línguas, eu caí na frente, eu fiz não sei o que. Jesus fala assim, o que ele fala? Vocês lembram? Afasta-se de mim, ou aparta-se de mim, nunca vos conheci. Afasta-se, vocês que praticam o quê? A gente pode cantar, a gente pode jejuar, a gente pode ser religioso e no fundo, no dia a dia, fazer coisas iníquas que um iníquo faz. Viver injustiça, ser injusto, ser pessoas que oprimem os outros, não ser generosos, não ser humilde, ser orgulhoso, ser tantas coisas. E de alguma maneira, daí a gente fica, muitas vezes vai para a igreja: eu queria receber aquilo, eu queria ser aquilo. Pastor, eu estou orando faz não sei quanto tempo para Deus mudar minha vida, minha família, minha casa. E às vezes você ora mesmo, ora. Mas a hora que chega em casa, é isso que... Agora o que Deus vai falar logo em seguida: se vocês... Aí vai o versículo 8 aqui. Versículo 8. Então... a sua luz irromperá como alvorada, e prontamente surgirá a sua cura, a sua retidão irá adiante de vocês, e a glória do Senhor entrará na sua retaguarda. Então você clamará ao Senhor, e Ele responderá. Você gritará por socorro, e Ele dirá: aqui estou. Se você fizer o quê? Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade no falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer os anseios dos aflitos, então, se você deixar de ser essa pessoa dúbia, que ora, que pede, que jejua, que faz não sei o quê, que faz tudo que a religião pede, mas que no dia a dia você não é nada disso,
que você age de uma maneira diferente. Mas se você deixar de fazer isso, esse é o verdadeiro jejum. Então nós vamos começar um jejum. Mas se nós não começarmos, nós vamos começar um mês da família. Mas se eu não começar a melhorar algumas questões, se eu não permitir o Espírito agir, se eu não começar a liberar perdão, se eu não começar realmente deixar de ser áspero, grosso, se eu não começar a deixar de ser essa pessoa que não, é eu que importa, não sei o quê. Às vezes você está lá, não, eu oro, faz não sei quanto tempo que estou orando para mim, daí Deus fala assim, então, o dia que você parar de pensar só no ser, em você, e começar a perceber que tem mais gente que precisa, que às vezes você está precisando de algo, mas ao teu redor tem um monte de gente precisando de coisas que você pode ajudar, e você nunca ajudou, mas você precisa de algo que eu posso dar, e você só pensa nisso. Talvez o dia que você começar a fazer, ser bênção, talvez você vai receber a minha bênção. Dá para entender? E então nós estamos entrando num jejum, e daí vai começar, daí Deus, se vocês fizerem isso, daí vem, eu vou fazer com que vocês se tornem o meu jardim particular. Eu vou restaurar, eu vou fazer com que vocês, a casa, a família. Então, meus queridos, nós estamos começando o mês da família. Nós vamos começar um jejum, nós vamos começar a ouvir palavras, nós vamos orar, nós vamos buscar a Deus, mas que isso seja suficiente para mudar a nossa vida, as nossas atitudes, para além dos cultos, para além dos movimentos religiosos, que a religião ultrapasse as formas, que a religião venha estampar as nossas atitudes, na nossa generosidade, no nosso amor, na nossa maneira como a gente perdoa, na maneira como a gente obedece, na maneira como a gente se submete, na maneira que tudo que o Senhor nos pedir, a gente não, assim, daí assim Ele vai ouvir, e Ele ouvindo, Ele falou que vai responder, Ele respondendo, Ele pode fazer infinitamente mais, não tem impossíveis. Talvez você hoje vai falar assim, hoje não, ao longo dessas ministrações, você vai entender, então talvez seja por isso, que ainda Deus não entrou com restauração, porque ainda eu cometo algumas coisas, faço isso ainda, e que o Espírito venha falar, e eu quero encerrar aqui, eu vou continuar domingo, mas eu queria que você, não tem como passar, aqui o André fez algo muito legal que eu achei, aqui tem algumas palavras, aqui, eu imagino que num jardim, não tinha mesa natural, mas tinha coisa tudo mais linda que isso, embora que o André consegue replicar de uma maneira, mas aqui tem algumas palavras nesses pratos aqui, tem algumas palavras, eu queria que não precisa, talvez cada pessoa, tem muita gente, não sei se, então eu vou fazer algo, então, o Ministério do Louvor pode ir. Eu queria que nessa hora, depois, a hora assim que eu terminar, cada família, se tiver família aí, vocês possam estar orando, a gente vai fazer um momento de oração agora. E se você estiver sozinho, é aquilo que eu falei, também vai ter um testemunho sobre isso. Pessoas que em maio do ano passado começaram sozinho, eu falei, Deus é poderoso coloca diante de Deus aí, você pode começar sozinho e terminar com a tua família, esse ano já, e daí teve testemunho que pessoas terminaram com a família aqui, deu testemunho, foi a coisa mais linda. Então às vezes você está sozinho, mas basta uma pessoa, basta uma Raabe se posicionou, e por causa da posição dela, a família, a casa dela foi salva. Basta uma pessoa, você está sozinho, não fica assim, meu querido, não, fala assim, Deus, obrigado porque eu estou aqui, porque o Senhor me chamou, porque o Senhor me escolheu, e eu quero ser a Raabe, eu quero ser o José, eu quero ser o responsável para a salvação da minha casa e da minha família, e a gente vai orar, e eu queria que a gente pudesse já colocar, talvez, aqui tem algumas palavras, como amor, afeto, comunhão, perdão, admiração, respeito, e dentre essas, vou repetir, respeito, admiração, perdão, comunhão, afeto, amor, fidelidade, paz,
São tantas palavras, quais talvez dessas palavras hoje que mais falta na tua casa, na tua família? Arrependimento, consagração, entrega, generosidade, altruísmo. Eu sei que o que for que o Espírito trouxer na tua mente agora, eu ia falar para a gente ver que não, mas não vai demorar talvez, mas que você possa já se colocar em pé. Aqueles que estão com a família, com o marido, com filhos, que já possa estar um do lado do outro indo, pegar as mãos e que talvez possa, que o Espírito esteja trazendo à tona, falando assim: olha, eu acho que uma das coisas que está faltando para que a gente viva um jardim, pelo menos da minha parte, está faltando perdão, está faltando afeto. E quando essas palavras, amor, afeto, eu tenho, não, é atitude. Talvez, pastor, eu amo minha esposa, mas traz à tona, será que você tem tido atitude a ponto dela sentir esse amor? Não, ela sabe que eu a amo, eu me mato por causa dela. Não é sobre isso, isso é uma atitude, você provê-lo, você trabalhar para sustentá-la, mas não, você tem demonstrado afeição, afeto, apreço, carinho, sabe, para os filhos. Tem faltado tempo de qualidade, tem faltado atenção. Você quer, homens, talvez uma das coisas que, não sei se todas as mulheres falam aí, você já ouviu, mas uma das coisas que a mulher mais precisa é atenção. E é uma das coisas mais difíceis para nós. A gente tem dificuldade de parar e ficar, porque ela vai falar coisa que ela já falou, e uma coisa que ela poderia resumir em uma frase, ela vai demorar 20 minutos para falar. Eu sei que não é fácil, mas será que não está faltando? Porque um dia a minha esposa chegou e falou exatamente isso: eu percebo que você, quando eu falo, você não me dá atenção, você não presta atenção, e às vezes parece que o que eu falo não é importante. E eu falei: é porque você fala, e nas primeiras 2 palavras eu já sei que você vai falar. Então fica esse dilema, mas não é, ela precisa da atenção. Ela não quer que você entenda, que você resolva, ela só quer que você fique 20 minutos parado na frente dela, ouvindo, dando atenção. Isso para ela é importante. Pra gente é importante outras coisas. Daí pra gente o que a gente quer, não, tá vendo? Ela não faz, porque o que é importante pra gente é importante. O que é importante pra ela, sabe o que é isso? É egoísmo. Tá faltando então, talvez altruísmo, generosidade. São tantas coisas, a gente está começando, mas que você possa orar nesse momento e trazer à tona. Está faltando mais dedicação, está faltando mais amor, está faltando mais perdão. Você que está em família, que você possa nesse momento começar a orar em relação a essas coisas. O que está faltando? Paciência? Começa a orar aí. E você que está sozinho, começa a orar em relação à tua família. O que está faltando? Nossa, está faltando atenção, meu pai. Começa a colocar tudo diante de Deus, mas coloca principalmente você. Está faltando testemunho, está faltando paciência, está faltando unção de Deus para quebrar o jugo, está faltando a minha mudança, transformação. Você pode começar a orar. Se você estiver com a família, pode fazer voltinha aí, pode colocar, faz uma em 3 aí, faz uma volta aí, mas esteja orando aí, enquanto o ministério vai estar cantando baixinho para eles poderem orar, hein?